Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Bem, meu nome é Marisa Araújo, pode chamar também de Marizinha, tá? Eu sou professora de ciência e hoje a aula vai ser do 4º ano. Bem, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Hoje nós vamos relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância dos decompositores para o meio ambiente, tá? Nós vamos também conhecer os fatores que interferem na decomposição, conhecer métodos para evitar a contaminação de alimentos por micro-organismos. Mas o que é decomposição? Eu trouxe aí para vocês um material que eu vou mostrar, tá, gente? Aqui eu tenho folhas secas, tá? E aqui embaixo um solo, um humus, tá? O que é a decomposição? A decomposição é um processo onde a matéria orgânica ela vai ser transformada em matéria inorgânica e vai ser reutilizada por outros seres, tá? Mas o que é matéria orgânica? Existe explicação biológica, química para ela, eu vou tentar ser mais simples possível para vocês. A matéria orgânica são substâncias que os organismos vivos produzem. Exemplo, glicose, que é o açúcar, lipídio, que são as gorduras, as proteínas. E essas substâncias orgânicas, elas são fontes de energia, elas são alimento tanto para vocês quanto para os organismos decompositores. Quais são eles? Os fungos e as bactérias. Então, os fungos e bactérias vão se alimentar desse material e vão, então, produzir, né, essa substância que é o humus, que vai ser reutilizado por outros organismos, por exemplo, as plantas, tá? Então, ele vai ser devolvido ao meio ambiente em forma de nutriente. Aqui na imagem, vocês estão vendo um fungo, né, o famoso cogumelo, e ele está aqui, né, decompondo essas folhas secas da serrapilheira aqui da floresta. Bem, fungos decompositores. Existem diversos tipos de fungos. Fungos microscópicos, que você só enxerga ao microscópio, e fungos macroscópicos, como o cogumelo que vocês conhecem, orelha de pau, etc. Esse fungo aqui, o primeiro, nós estamos vendo uma madeira, e esse fungo está decompondo a madeira. Aqui vocês estão vendo, né, parecido teias de aranha, mas na verdade são hifas, ou filamentos, células cilíndricas que vão se espalhando aqui, tá? E nesse momento o fungo está sobrevivendo, reproduzindo, né, ele está se nutrindo dessa madeira. Aqui nós estamos vendo uma laranja, tá? Que está apodrecendo, né? Comumente o fungo Penicillium digitatum, ele tem uma preferência aí por frutas cítricas. Então ele está aqui, olha, alimentando da laranja, buscando energia para ele e ao mesmo tempo fazendo esse processo de reciclagem. Eu coloquei aqui do lado o desenho para vocês perceberem o que é uma hifa, tá? Dá para perceber aqui o filamento e na ponta uma bolinha chamada de esporângio, que é um saquinho cheio de esporos, que é uma estrutura celular que vai cair no solo, no substrato, e vai germinar e o fungo vai proliferar. Bem, e as bactérias? As bactérias também são decompositoras. Aqui eu estou mostrando uma cultura de bactérias. O que é uma cultura de bactérias? Alguém preparou um gel, que pode ser uma água ou uma gelatina, né, com alimento, com nutriente para a bactéria, porque a bactéria e o fungo são seres vivos, são formados por células, e elas têm que se nutrir. Então aqui ela achou um meio favorável, então cada círculo que vocês estão vendo aqui não é uma bactéria, é uma colônia delas. E essa colônia vai ter milhares de bactérias, tá? Então aqui são as bactérias do solo, e muitas vezes a gente tem, ou vocês têm a imagem de que elas são monstrinhos, de que elas são perigosas, que elas só fazem o mal, que elas só causam doenças. E não é isso, tá, gente? A maioria das bactérias, fungos, até vírus, eles fazem bem para toda a natureza. Então aqui, se eu pegar uma imagem microscópica, na verdade, você vai ver isso aqui, olha.
Aqui a gente está vendo um bastão, parecendo um giz, né? Mas você pode ver esferas, né? Cocos, podem ver vírgulas, podem ver outros formatos, que elas têm várias formas, tá? Mas esse aqui é o desenho de uma bactéria em forma de bastão, tá? Bem, vamos imaginar o solo, como eu mostrei para vocês ali, né? Na minha amostra de hoje. O solo, além de ter os fungos e as bactérias, né, as bactérias estão em toda parte, no ar, no solo, na água, principalmente no solo, tá? Além das bactérias e fungos, nós temos outros seres, chamados de microfauna, tá? Essa microfauna pode ser centopeia, caramujo, lesma, larva de besouro. Eles vão ajudar nesse processo, fragmentando, fazendo pedacinhos menores. E aí as bactérias e fungos continuam o processo, sendo responsáveis por 96% da decomposição. Os decompositores na cadeia alimentar. Vocês lembram da cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, ela é dividida por vários níveis tróficos. O que são níveis tróficos? Temos o produtor, temos os consumidores e temos os decompositores. Nesse caso aqui, eu tenho o produtor, que é uma planta, né? Mas pode ser uma alga. Essa planta, ela vai fazer fotossíntese, ela vai então produzir glicose, que é a matéria orgânica e a fonte primordial de energia dos seres vivos. Então, o gafanhoto, quando comer a planta, vai pegar essa matéria orgânica, né, a glicose, e vai transformar em energia. Ninguém vive sem energia. Essa seta mostra a transferência de energia na cadeia alimentar. Então, ela vai passando do gafanhoto para o sapo, sempre reduzindo, tá? E os decompositores, a setinha está indo de todos para os decompositores. Por quê? Porque ele vai decompor tanto a planta, quanto o gafanhoto, quanto o sapo. Então, ele vai fazer o que? Olha, uma reciclagem de nutrientes. Então, o fluxo da matéria orgânica é cíclico. E essa reciclagem ocorre graças aos seres decompositores, que, na verdade, estão ali buscando o quê? Uma fonte de energia. Aqui mostra o humus, que eu apresentei para vocês na amostra, e aqui os nutrientes, os sais minerais, vão ser redisponibilizados para a planta. Ciclos dos elementos químicos. Bem, a atmosfera, né, todo o planeta Terra é formado por diversos elementos químicos, né? Vocês devem conhecer vários, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, que é o que mais tem no ar, né? O enxofre, o carbono, que vocês lembram do carbono que está na molécula do gás carbônico, né? Esses elementos, eles são essenciais para formar substâncias orgânicas e inorgânicas. E eles também têm que ser reciclados, tá? E nesse ciclo importante desses elementos, nós temos aqui, ó, na base quem? Olha, os decompositores, tá? Eu vou dar aqui um exemplo, tá? No caso do nitrogênio, o nitrogênio, nós temos 78% de nitrogênio no ar, mas nós não conseguimos absorvê-lo, nem nós, nem você, nem a planta. Quem faz isso, então? As bactérias que estão no solo, que vão ajudar nessa transformação do nitrogênio num produto que possa ser absorvido pelas plantas e aí passar pela cadeia alimentar. Dei o exemplo do nitrogênio aqui, mas vale para os demais. O carbono, o oxigênio, que vão estar na matéria orgânica e inorgânica, também vai voltar, né, nesse ciclo aí, graças à presença dos micro-organismos. Pessoal, como eu falei com você que eles não são monstrinhos, que eles são muito essenciais, esses organismos, fungos e bactérias, os decompositores, eles também auxiliam na limpeza de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, como, por exemplo, resíduos de petróleo, pesticidas, tá? E até na estação de tratamento de esgoto, eles utilizam bactérias para transformar aquela sujeira, que na verdade é alimento para a bactéria, né, em um produto que possa ser utilizável, como adubo, por exemplo. Se você pode saber o seguinte, um rio muito poluído, como o Tietê em São Paulo, uma Arrudas aqui em Belo Horizonte, ou um Piracicaba no Vale do Aço, todo contaminado, à medida que a água vai caminhando, circulando, o oxigênio ali vai
aumentando a oxigenação por causa, né, dos movimentos da água, as bactérias aeróbias, né, que respiram o oxigênio, elas vão degradando esses nutrientes e vai tendo uma autodepuração, ela vai limpando o curso d'água. Viu como é que elas são importantes? Mas pensem comigo agora, o que aconteceria se na Terra não houvesse decompositores? Eu vou dar 4 segundos para vocês pensarem. Vamos ver se vocês pensam como eu. O mundo seria assim, cheio de resíduos acumulados. Já imaginou? Os dinossauros que estavam aqui há milhares de anos, todos os seres vivos, todas as árvores, seriam todos acumulados, tá? Então, os decompositores fazem esse processo de limpeza, de reciclagem e disponibilização desses nutrientes novamente para os outros organismos. Então, eles são extremamente importantes. Se nós esterilizarmos, limpássemos, acabássemos com as bactérias, com os fungos e até com os vírus, a vida na Terra não seria possível. Ok. Eu falei para vocês que bactérias e fungos são seres vivos, possuem células, a unidade fundamental dos seres vivos. Então, eles precisam de alguns fatores que influenciem na vida deles e, portanto, na decomposição. Exemplo, temperatura. O calor acelera a reação de decomposição, tá? A umidade favorece um meio adequado para sobreviver e reproduzir. Ninguém reproduz, sobrevive sem água. E o oxigênio é também importante para a sobrevivência dos seres aeróbios. Então, vamos pensar aqui. Se eu não quiser a presença desses micro-organismos, eu posso bagunçar isso aqui. Se a bactéria gosta de temperatura alta, eu reduzo. Se ela gosta de muita umidade, eu diminuo. Se ela gosta de oxigênio, eu tiro o oxigênio. Então, dessa forma, a gente pode evitar a contaminação de alimentos, tá? Eu fiz aqui para vocês uma cartilha, tá? Mostrando o seguinte. Quando a gente vai comprar o alimento lá na feira, você tem que pensar o seguinte, ele veio no caminhão que veio do Ceasa, o Ceasa buscou no produtor, que chegou e passou pela sua mão, você comprou, chegou em casa. O tanto de contato que esse organismo teve, né, que o alimento teve com o ar, com o solo, com as mãos, ele está todo contaminado. Por isso é muito importante a gente higienizar os alimentos. Principalmente agora, a gente está em época de pandemia. Então, lavar com água e sabão, tá? Pode deixar um pouquinho de molho, pode usar vinagre na proporção de 1 para 1, quer dizer, 50% de água para 50% de vinagre. Pode também usar a famosa água sanitária, né, o hipoclorito puro, usando 2 colherinhas, que dá mais ou menos 20 ml para 1 litro d'água, e deixar os alimentos ali. Depois tem que lavar, secar, né, enxaguar, secar e guardar. Aí você já eliminou uma grande parte deles, tá? Outra possibilidade é você refrigerar os alimentos, tá? Por quê? Porque na geladeira a temperatura vai diminuir. Mas, Marizinha, eles vão morrer? Não, eles não vão morrer. Eles vão ficar preguiçosos, com o metabolismo lento, com a reprodução mais lenta. Mas se você colocar uma carne no freezer enorme e tirá-la, as bactérias vão começar de novo ali a reproduzir, tá? Então, você tem que deixar na geladeira, às vezes divide essa carne em porções, tira só uma porçãozinha para evitar que as bactérias ali comecem de novo o processo. Mas na geladeira também ocorre multiplicação de bactérias e fungos e ocorre decomposição, só que de forma mais lenta, ok? Outra dica é adicionar aditivos químicos, que não é tão indicado, porque são substâncias químicas, né? Para que elas servem? Elas vão controlar as contaminações microbianas, as alterações químicas e físicas, para que o alimento não mude de cor, não mude de sabor, não mude de cheiro, não mude de textura. Eu não quero comprar uma manteiga que é pastosa e eu achá-la líquida. Eu quero manter aquela consistência. Então, muitas vezes, esses aditivos fazem isso, né, por nós. Mas também temos aditivos que vão tentar matar o micro-organismo, reduzir o oxigênio, reduzir a umidade, ou aumentar a acidez.
Tudo isso para evitar a contaminação ou controlar os micro-organismos. Mas esses aditivos, eles podem nos causar mal por efeito acumulativo ao longo dos tempos. Tá? Pode causar câncer, tem pessoas que são alérgicas, podem causar distúrbios, né, digestivos. Então, é melhor a gente evitar produtos que são industrializados, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar rapidinho. Olha, aqui eu tenho um pão, que ele está já, né, no ambiente, começou a mofar. Uma laranja também que está já mofando, tá? Com o mofo aqui. E aqui, gente, um produto, né, que a gente pega no supermercado, uma caixinha, tá? Com a gelatina. A gelatina está em pó. Por quê? Tiraram a umidade, tiraram a água. E aí ela vai conservar mais, tá? Logicamente, você lê no rótulo, tem outros tipos de conservante. Mesma coisa aqui, o creme de leite. Olha, a conservação já começa pela embalagem. A embalagem evita contato com bactérias, com o ar, né, com a luminosidade. Então, e também aqui você vai ler que tem vários tipos de conservantes, tá? Agora, uma maneira milenar de conservar alimento é adicionando água, adicionando sal ou açúcar. Então eu trouxe aqui o sal, né? Todo mundo conhece o sal. Então se pegar, por exemplo, um peixe, né? O bacalhau, ele vem bem salgado. O sal, ele retira a umidade. O açúcar também. Quando a mamãe, a vovó faz uma compota, um doce, ela também está conservando esse alimento, ok? Bem, a não decomposição também ela é importante para a paleontologia, que é dos fósseis. Gente, mas isso é muito raro. Apenas 1% dos seres vivos consegue se fossilizar, porque tem que ter vários eventos juntos. Um soterramento rápido, por exemplo, ausência de decomposição microbiológica, preservação pelo gelo, por exemplo. No caso aqui da mineralização, as células, todo o tecido foi substituído por sílica, então acontece uma petrificação. E aqui no caso da mumificação, até parte mole conservou. Mas é muito difícil conservar partes moles, tá? Geralmente conserva-se osso. Vou dar exemplo aqui de outra parte que é bem conservada, que é uma concha, né? Uma carapaça, é mais fácil de conservar, tá? Mas esses eventos têm que ser em conjunto, então o processo é lento, o processo é raro, tá? E difícil. Então aqui tem um elefante que deve ter morrido no gelo e foi conservado, então, por causa dessa redução da temperatura. Os fósseis são muito importantes para a gente estudar a evolução dos seres vivos. Bem, então só para a gente dar uma retomada da aula de hoje, a gente estudou a relação entre bactérias e fungos, né, com a decomposição, a importância da decomposição para a reciclagem da matéria orgânica, né? Estudamos também que nós podemos controlar o crescimento de micro-organismos, a redução deles, utilizando os fatores que são temperatura, que são a umidade e disponibilidade de oxigênio. Percebemos também que existem diversos métodos para conservar os alimentos, né? Como higienização, redução de temperatura refrigerando os alimentos e também a adição de aditivos químicos. Lembrando que eles podem ser prejudiciais à saúde e que devemos sempre buscar alimentos mais naturais. Também estudamos que o sal e o açúcar podem ser usados, né, que é uma maneira milenar aí, inclusive usar fumaça, existem outros métodos de conservação do alimento que reduzem a umidade. E retirando a água, gente, os organismos não conseguem reproduzir, tá? E, então, a aula de hoje foi essa sobre os decompositores e a importância deles para a vida no planeta Terra. Até a próxima e um beijo da Marizinha.